Luciano Oliveira, gerente executivo do clube. Luciano, termina hoje a campanha no Brasileiro Série C. A gente sabe que não ter entrado no G8 a última partida não foi determinante para isso, né? Como é que se pode avaliar a campanha da equipe? Bom, primeiramente, boa noite. Óbvio que a gente fica muito triste não poder classificar, né? Mas a gente também entende o grau de dificuldade dessa competição, em especial esse ano, com um formato um pouco diferente dos anos anteriores, com equipes muito qualificadas. A gente vê também não só o São José fora da briga, mas também o Remo, um clube de tradição, com uma folha de pagamento muito superior à que nós temos hoje, e que faltou muito mais da nossa parte, né? Dar um pouquinho mais do que propriamente os adversários. Fizemos grandes enfrentamentos na competição com os clubes que estão na parte de cima da tabela e que entraram na zona de classificação. E o que nos deixa frustrado é que faltou muito pouco para a gente entrar. E com certeza, se o São José tivesse conquistado essa vaga, teríamos grandes condições de brigar pelo acesso. Mas é um processo e a gente entende o nosso tamanho também. E precisamos, no ano de 2023, observar melhor o nosso planejamento, que a gente entende que poderia ter sido melhor calculado, e talvez teríamos uma sorte um pouquinho melhor, né, diante da competição que se apresentou, e em todo momento ela se desenhava que o São José tinha grandes chances de classificar, tanto que entramos na última rodada com uma chance mínima, mas com chances sim de classificar. É um processo que a gente entende que precisa ser revisto. Eu sempre costumo usar um meio termo em todas as avaliações que eu faço e ser muito tranquilo nisso, que quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado, né? Então a gente tem sim uma estrutura de equipe muito boa, que os jogadores por si só hoje têm um destaque. Todos os clubes e os profissionais que acompanharam a Série C hoje conhecem os jogadores do São José, e isso para nós é muito importante, porque mostra que houve uma valorização muito grande do trabalho, né? Parabenizar também a nossa comissão técnica, o Paulo, né, que veio e assumiu esse desafio, né, de ser o nosso treinador na Série C, e conseguimos, né, ter, diante das condições que nós tínhamos, fazer uma excelente campanha, mas faltou sim a cereja do bolo, que seria a classificação. A questão do planejamento que o senhor estava comentando agora há pouco, o São José já está assim, se programando para 2023, vai manter o técnico, os jogadores, como que está assim, esse pensamento, né? Porque a gente estava fazendo uma avaliação que o São José fez uma campanha bonita aí na Série C, né? Enfrentando adversários que já tiveram até em Série A aí, né? Adversários fortes, até ganhou aqui, né? E para 2023, assim, como é que está o planejamento do São José? Bom, é exatamente isso que nós estávamos já falando, né, durante a competição, como seria a manutenção desse trabalho, né, para a temporada de 2023. Né? O São José tem uma filosofia de aproveitamento de jogadores oriundos das categorias de base, né, como uma questão mesmo de estrutura de equipe, com os jogadores já mais experientes. Né? É importante para a gente, né, não se desligar e não deixar que isso passe em vão, porque nós tivemos uma excelente campanha no Sub-20, chegamos à semifinal do campeonato, e a gente vê jogadores ali em condições de grupo. Se vão jogar é uma outra história, assim como outros jogadores hoje que são titulares do profissional, são jogadores também que vieram oriundos da base. Então é importante a gente não fazer terra arrasada e poder avaliar que dentro desse grupo que nós temos, nós podemos sim fortalecer, mas não esquecer de também premiar aqueles jovens que fizeram o seu trabalho nas categorias de base e conseguiram sustentar a equipe que lá estava. Bom, com relação ao investimento, a questão do planejamento para o ano de 2023, a gente sabe assim, que o ano que vem a Série C, a tendência é que ela seja muito mais difícil do que foi em 2022. Basta a gente observar as equipes que estão hoje na parte de baixo da Série B e as equipes que estão classificando da Série D. Então, a gente sabe que a régua vai aumentar e, consequentemente, o São José tem que acompanhar essa evolução para que a gente não fique para trás e também não perca tudo que foi feito e construído no ano de 2022. Esse ano a CNC mudou o regulamento, né? E tivemos mais viagens para o norte e nordeste. O senhor acha que essas viagens mais longas atrapalharam alguma coisa ou não chega a ser... Eu acho que isso está igual para todo mundo, né? Eu acho que não é só uma questão do São José, porque o São José foi um dos clubes que votou a favor da mudança na fórmula da competição. Eu acho que a fórmula ela vem para favorecer os clubes que realmente estão organizados, os clubes que realmente buscam
dentro de uma competição o melhor rendimento, mas dentro de uma igualdade, né? Não é assim que nem era dividido em 2 grupos antes. Só para a gente sempre usa como exemplo, os 4 clubes que subiram o ano passado, em 2021, são clubes do meio do país para baixo. Então, se subentende que a nossa chave sempre foi mais difícil por terem clubes com poder de investimento maior, com força de competições melhores. No Campeonato Paulista, por exemplo, nós tínhamos 4, 5 paulistas, né? Então a gente acha que essa forma ela vem sim para favorecer clubes que tenham direitos iguais assim dentro da competição. Então eu estou satisfeito com o formato da competição. A questão de logística, ela, que nem eu falei, ela é igual para todo mundo. A distância, assim como hoje o Piauí, o Altos de Piauí teve aqui, a gente foi a Natal a semana passada e fomos a Belém, e tivemos que ir a Manaus também, com diferença de fuso horário. É uma questão do clube se organizar e realmente entender como é que vai funcionar a competição. A partir do momento que nós entendemos isso, eu penso que o São José começa a ficar pronto para se preparar para um acesso de Série B. Luciano, o primeiro ano neste novo formato, né? E também é claro que é possível, já antes mesmo de acabar a competição, já se podia avaliar como o clube se adaptou ou pode se adaptar a esse tipo de formato. Na tua opinião, o que vai determinar, o que vai pesar mais, né? Vai dar mais dor de cabeça no planejamento? A montagem do grupo de jogadores em si ou a questão toda a logística e o que está por fora do campo mesmo, né? A partir do que se pôde observar nesse ano? Muito boa pergunta. Na verdade, eu acho que é um contexto geral, né? A gente sabe, como eu citei aqui, a gente teve jogadores em destaque. Obviamente que o mercado vai querer absorver esses jogadores e nós temos que estar pronto, né, para fazer a reposição dos jogadores à altura caso esses jogadores venham a sair. Com relação à logística, obviamente que a gente entende, né, das dificuldades, do clima. O país é muito grande, são escolas diferentes, são ambientes diferentes. Então, eu acho que dentro do formato da competição a gente reagiu muito bem esse ano. Ano que vem a gente não sabe, mas a gente já mais ou menos tem uma ideia daquilo que nos espera. Então, temos que estar pronto para sofrer o assédio do mercado, que vem em busca desses jogadores em destaque, e vai ser muito difícil para a gente também convencer o jogador para se manter no clube diante do que ele também pensa. Ele também tem o sonho dele de crescimento e a gente também precisa entender que é um processo natural e a lei do mercado. A questão, o senhor falou da questão do plantel, dos jogadores, e o gauchão, vocês já estão pensando, já estão planejando essa questão do gauchão 2023, que é a primeira competição antes da Série C? Segunda-feira nós temos uma avaliação já, uma reunião na Federação Gaúcha para tratar alguns pontos com relação ao próximo congresso técnico para tratar do gauchão. Então a gente daí vai ter uma ideia de mais ou menos de datas, né, para a gente começar assim a pensar no Campeonato Gaúcho. Obviamente que a gente já está tratando de algumas renovações de contratos, de alguns jogadores que a gente entende que são importantes para a estrutura de equipe. E com certeza na segunda-feira a gente já vai começar a pensar em 2023. O senhor falou em renovações, os jogadores que estão se destacando, assim, o goleiro Fábio Rampi ultimamente tem sido um bom goleiro, defendido boas bolas ali. Ele tem alguma proposta? Ele vai sair? Ele fica? O que pode se dizer? Como eu falei, o mercado está sempre atento aos jogadores em destaque, né? Isso não é só no São José, isso é uma lei de mercado. Então a gente entende que se o jogador ele recebe uma proposta, no primeiro momento ele passa para a gente avalia. Mas aqui a gente sempre é muito aberto, assim, a gente dá essa liberdade do profissional vir e colocar a vontade dele. E a gente sempre deixa muito claro para eles que a gente quer jogadores que queiram estar aqui. Então o Fábio é um jogador, talvez o atleta mais identificado, né, com o clube, é o capitão, né? Mas com certeza, assim, eu particularmente eu tenho uma boa relação com ele e a vontade dele sim é permanecer no clube. O Fábio é um jogador, assim, um profissional exemplar. Então, nas conversas que eu tenho tido com ele, o desejo dele, se perguntar, é ficar no clube. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço.